Bom dia, meus lindos do oitavo ano. Tudo bem? Como é que foram de final de semana, Dia das Mães? Espero que tenha sido muito bom para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre termos acessórios da oração, ok? Que tá lá na página 49 da apostila, o assunto. Então, peguem para já ir se ajeitando aí após as explicações a gente poder exercitar, ok? Então, antes de a gente começar a ver os termos acessórios, vamos relembrar aí o que é sintaxe e quais são os outros termos da oração. Então, gente, sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação das palavras entre si dentro de uma oração a partir da sua função. Então, a sintaxe vai estudar a função das palavras dentro de uma oração. Diferente um pouquinho da morfologia, que estuda as classes gramaticais. Só que elas caminham juntas, então a gente não pode esquecer disso, tá? A partir daí, a gente vai ter os termos das orações, que são os termos essenciais, a gente viu na aula passada, sujeito e predicado. A gente tem os termos integrantes, né, que vai fazer a integração da oração, no caso aí os complementos verbais e nominais, mais os agentes da passiva. E os termos acessórios, que é o que a gente vai ver hoje, ok? Que embora, como o nome já diz, o termo acessório, ele não se faz necessário na estrutura, porém é muito importante porque é através dele que a gente vai aí ter uma amplitude de significados dentro da oração. Então, embora seja termos acessórios, né, ou seja, o nome dá a entender que não tem uma necessidade de tê-los ali na estrutura, a importância deles se faz presente, ou seja, é importante termos os termos acessórios, senão ficaria aí deficiente na parte da semântica, na parte dos significados. Então, o entendimento não seria completo quando a gente analisasse aí uma oração, tá bom? E aí, quem compõe esses termos acessórios? Os adjuntos adnominal, adverbial e os apostos, tá? A gente tem aí também os vocativos. Lembrando que os vocativos não é um termo acessório, porque ele vem separado na estrutura da oração. Porém, ele está aí por ser muito importante também, e a gente vai ver isso quando começarmos a falar sobre ele, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre adjunto adverbial, vamos entender o que é a palavra adjunto. Então, você tem lá o significado: unido, próximo, auxiliar, assistente. Isso significa que o adjunto será aquela palavra que vai vir unido, vai vir próxima a uma outra para auxiliar, para dar uma assistência aí quanto o seu significado. No caso do adjunto adverbial, como a palavra já lembra, advérbio, ou seja, aquela palavra que vem junto de um verbo, ok? Que é o caso dos advérbios. Porém, quando a gente estuda de forma mais profunda os adjuntos adverbiais, isso foi feito também quando se estudou os advérbios, a gente sabe que o advérbio ele não modifica só o verbo, ele modifica também o adjetivo e ele modifica também o advérbio, ou seja, outro advérbio, tá, gente? Então, de forma geral, o advérbio ou o adjunto adverbial, né? Ele vai modificar um verbo, mas ele também pode modificar um adjetivo e também pode modificar um outro advérbio, tá bom? Então, vamos ver aí como é que isso vai acontecer. Então, como eu falei para vocês, né, o adjunto adverbial, assim como o advérbio, e é importante, gente, vocês entenderem que advérbio e adjunto adverbial é a mesma coisa. A diferença é a análise que fazemos. A gente chama de advérbio quando a gente faz uma análise morfológica. A gente chama de adjunto adverbial quando a gente faz uma análise sintática. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma análise sintática, tá? Então, por isso que o nome é adjunto adverbial. Mas se você sabe advérbio, automaticamente você vai saber adjunto adverbial, né? Porque a estrutura e a sua aplicação é a mesma. Então, a gente pode ver aí que ele vai ser aquela palavra que vai apresentar uma circunstância.
podendo ser aí de companhia, de dúvida, de finalidade, de causa, de intensidade. Ou seja, são as circunstâncias que dão origem à classificação dos advérbios, logo também dos adjuntos adverbiais, tá? Então vamos lá, vamos ver aí os exemplos. Então, de forma geral, ou seja, nos maiores casos, a gente tem o advérbio ou o adjunto adverbial modificando o verbo, tá? Na maioria dos casos, embora ele também modifique o adjetivo e um outro advérbio, como eu falei para vocês, na maioria dos casos, ele vai modificar um verbo. Então, vamos lá. Quando o carro chegou à praia, o chofé viu um barco e exclamou, apontando com o braço esticado. Ora, gente, você tem aí o primeiro caso, chegou à praia. Apresenta o lugar onde o carro chegou. Então, eu tenho uma circunstância de lugar modificando aí o verbo chegar, né? E no segundo caso, você tem assim, apontando com o braço esticado, que apresenta o modo como ele apontou. Então, eu tenho, nesse caso, uma circunstância de modo. Então, nos dois casos aí, a gente tem um adjunto adverbial modificando o verbo, tá bom? Agora, a gente vai ver dois casos onde o adjunto adverbial vai modificar um adjetivo. Então, você tem lá no caso 1, bonito, né? O navio era muito bonito. Então, você vê que a palavra muito, que é um advérbio de intensidade, logo vai ser um adjunto adverbial de intensidade, ele vai modificar a palavra bonito, que nesse caso é um adjetivo, ok? No segundo caso, você tem assim, seu jeito era pouco alegre. Então, eu também tenho aí uma circunstância de intensidade, né? De forma negativa, inferior, mas também uma intensidade, para menos, mas também uma intensidade, tá? E aí, modificando qual palavra? Alegre, que também é um adjetivo. Então, nos dois casos aqui, a gente tem os adjuntos adverbiais modificando palavras que são adjetivos. Agora, a gente vai ver o adjunto adverbial modificando um outro advérbio. Então, vamos lá. O português falava muito devagar. Se a gente for analisar a oração sem a palavra muito, o que nós temos? O português falava devagar. Então, devagar é um advérbio, logo, uma adjunta adverbial de modo, que é como o português falava. Quando a gente acrescenta a palavra muito, modificando aí o devagar, né? O português falava muito devagar, a gente tem um advérbio, que é muito, modificando um outro advérbio, que no caso aí é devagar, tá? Então, fiquem atentos, porque o advérbio, ele não modifica só o verbo. Ele modifica também um adjetivo e um outro advérbio. E o adjunto adnominal, gente? Como a gente já viu, a palavra adjunto significa junto, próximo, unido. É isso? Então, no caso do adjunto adnominal, a gente vai ter aquelas palavras junto de um nome, que no nosso caso aqui são os substantivos. Então, toda a classe gramatical que se refere ao substantivo vai ter função de adjunto adnominal. Então, é o caso do artigo, do adjetivo, do numeral, da locução adjetiva, do pronome, enfim, todas aquelas classes que vêm associadas ao substantivo. Então, vamos a alguns casos. A gente tem aqui, né, começando com os artigos. Eu trago eles para vocês relembrarem. É o caso do os, as, uns, uma e umas, né? Então, vamos ver o exemplo. O rapaz não veio. Então, a gente tem um artigo aí, o, acompanhando o substantivo rapaz. Então, nesse caso, o o aí vai funcionar como adjunto adnominal. A gente tem mais um caso, umas garotas gritaram bis. Então, você tem umas juntando-se aí a garotas, unindo-se aí a garotas, acompanhando o substantivo garotas. Então, nesse caso, a gente também tem uma adjunta adnominal, ok? No caso do numeral, comprei 13 livros. Então, você tem o numeral 13, fazendo uma referência ao substantivo livros. Então, nesse caso, ele vem como um adjunto adnominal
do substantivo livros. Para o numeral décima, ela é a 10ª aluna da classe. Então, se vocês observem aí, né? Ou melhor, se vocês observarem aí, você tem o numeral ordinal, que é 10ª, fazendo uma referência ao substantivo alunas. Então, esse numeral aí também vai funcionar como uma adjunta de nominal, tá? Adjetivos e locuções adjetivas, gente. Então, só lembrando, locução adjetiva são 2 palavrinhas com função de uma só, ou seja, nesse caso eu vou ter 2 palavras funcionando aí como um adjetivo. Por isso, locução adjetiva. Então, a locução sempre terá 2 ou mais palavras, tá bom? Então, vamos aos exemplos. Alegres crianças brincam em casa. Então, você tem alegres, que é um adjetivo, né, fazendo referência a crianças, que é o substantivo. Portanto, alegres aí é o adjunto adnominal do substantivo crianças. E no segundo caso, as águas das chuvas entupiram a calha. Então, você tem aí as águas das chuvas. Das chuvas, 2 palavrinhas, lembram? Classificando água. Então, eu tenho uma locução adjetiva que, no ponto de vista sintático, vai ser adjunta de nominal, tá bom? E no caso do pronome, aí tá como pronome adjetivo, vamos entender um pouquinho, né, para quem não lembra. O pronome adjetivo vai ser aquele pronome que acompanha o substantivo. Quando vocês estudaram o pronome, provavelmente vocês estudaram que o pronome ele tem função de substituir ou acompanhar o substantivo, né? Então, como adjunto adnominal, a gente não pode ter o pronome que substitui. A gente só vai analisar como adjunto adnominal o pronome que acompanha. Por isso, o nome de pronome adjetivo, tá, gente? E aí eu trago para vocês o exemplo que diz assim: aqueles alunos passaram na prova com louvor. Então, aqueles, a gente tem um pronome demonstrativo que se refere aí ao substantivo alunos, logo a gente tem também uma adjunta adnominal. Então, recapitulando, o que é uma adjunta adnominal? São aquelas palavras que acompanham o substantivo, que é o caso do artigo, do numeral, do adjetivo, da locução adjetiva, do pronome adjetivo e, como eu citei lá anteriormente, até mesmo uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Bem, vamos agora para o aposto. O que é um aposto, gente? Então, de forma geral, é o termo que, ligado ao nome, serve para explicar, resumir, enumerar ou especificar, tá? Mas vamos lá, vamos entender melhor isso. O aposto nada mais é que uma informação extra, tá? Então, você vai ter na oração a informação principal e, se necessário for, você coloca um aposto, que vai trazer uma informação a mais. Esse aposto, de forma geral, ele vem separado por vírgulas, então ele vem entre vírgulas. Ele pode vir também depois de 2 pontos, ou num caso específico, ele vem sem nada, sem pontuação nenhuma. Mas, de forma geral, ele vem separado por vírgulas. Então, vamos observar aí um caso. Adalberto, aluno daqui, foi aprovado ontem. Então, a nossa informação principal é que Adalberto foi aprovado ontem. Essa é a informação principal, correto? Porém, eu tenho uma outra informação para vocês, que Adalberto é aluno daqui. Então, o aluno daqui é uma informação extra, que está aí entre vírgulas, logo é um aposto. Tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor, estudando aí os tipos de aposto. Então, segundo a intenção do discurso, o aposto ele pode ser classificado em vários tipos. Lembra que eu falei que ele pode recapitular, ele pode resumir, ele pode explicar. Então, a partir daí, eu vou ter uma classificação. Então, vamos para o explicativo, o aposto explicativo. Como a palavra já diz, ele vem fazendo uma explicação ao termo anterior. Então, você tem lá a geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental para o currículo escolar. Então, como eu falei para vocês, eu tenho uma informação principal, que é a geografia é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Essa é a primeira informação. Só que eu te dou uma outra informação também, que a geografia é um estudo
da terra. Então, nesse caso, eu tenho aí um aposto, que é uma informação a mais. E como eu sei que essa informação é um aposto? Eu observo aí a pontuação tá vindo aí entre vírgulas, ok? O distributivo. Então, como a palavra já diz, né? Vai fazer uma distribuição dos elementos apresentados na oração, fazendo uma retomada a eles. Então, você tem lá, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Então, você tem a primeira informação de que Vitória e Luiz foram os vencedores. Mas logo depois eu faço a distribuição em que esporte eles foram vencedores. Então eu digo que aquela, né, que se refere à Vitória, está mais distante, venceu na corrida e que o Luiz venceu no atletismo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Adoro João e Maria, essa é a informação principal. Aí logo depois eu faço uma distribuição do porquê eu adoro. Então, um exemplo de calma e outro da agitação. Então, adoro João e Maria. Um exemplo de calma, no caso, João é exemplo de calma. E a outra de agitação, tá bom? No caso, a 3 aí, nós vamos ter um aposto enumerativo. A palavra já está falando, vai fazer uma enumeração, uma citação, né? E aí você tem como exemplo a frase: na bolsa levava o que precisava. Essa é a informação principal. E logo depois eu faço a citação, a enumeração do que estava dentro da bolsa como informação a mais. Então, na bolsa levava o que precisava: roupas, biquínis e toalhas, né? Logo depois a gente tem um outro exemplo aí. O programa de hoje é praia, pizza e cinema. E aí vocês observem que nesse caso a pontuação será os 2 pontos, né? Como eu falei para vocês, o aposto ele pode vir separado por vírgulas ou por 2 pontos. No caso do comparativo, vai fazer uma comparação com o termo da oração. A palavra já está falando para vocês. Então, vamos ao exemplo. Do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Então, a informação é de que do doce não tinha sobrado nada. Porém, eu faço uma comparação desse doce com o manjar dos deuses, ok? No caso do aposto resumidor ou recapitulativo, ele vai fazer uma recapitulação, ele vai resumir a informação principal. Então, você tem lá saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Então, vocês observem que, primeiro, a informação diz o que é prioridade para a melhoria do país, que é saúde, educação e acesso à cultura. E logo depois eu tenho uma palavrinha que resume isso tudo, que no caso aí é o termo tudo, que no caso vamos ter a classificação como um aposto recapitulativo ou resumidor, tá bom? Temos um segundo caso, né? Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Então, qual é o meu desejo para as férias? Paz e sossego. Só que eu uso aí a palavra esses para resumir as duas palavras de uma forma única, ou seja, numa única palavra. Agora vamos para o especificativo, o aposto especificativo. Então, gente, fiquem atentos a esse caso, que é o único aposto que não vem separado por pontuação, tá? Nem vírgula, nem 2 pontos. Então, vai especificar o termo anterior. Então, a aluna Joana continua a nos surpreender. Então, eu estou especificando quem é a aluna que nos surpreende, né? No caso aí, Joana. A Avenida Paulista é lindíssima. Temos também uma especificação. Então, qual é a avenida que é lindíssima? A Avenida Paulista. Então, o aposto especificativo é o único que não vem separado por pontuação. Então, fiquem ligadinhos a isso aí, tá? E vamos para o número 7, que é um aposto de oração, ou seja, é uma oração inteira, tá? Funcionando como um aposto. Isso aí vocês vão ver um pouco melhor quando vocês estudarem orações subordinadas. Mas aqui vem só como exemplo, tá? Então vamos lá. Os bolos ficaram lindos e saborosos.
fruto de sua técnica e dedicação. Então, a primeira informação é que os bolos ficaram lindos e saborosos. Logo depois, a gente tem uma oração inteira justificando aí o porquê desses bolos ficaram lindos e saborosos, tá bom? A gente tem um segundo caso que é as coisas correram mal, desfecho inevitável. Então, a informação principal é que as coisas correram mal, né? E logo depois a gente tem uma outra oração aí, dando uma justificativa, que no caso é desfecho inevitável. Então, a gente pode ter o aposto aí em forma de oração também. E aí, finalmente, vamos para o vocativo, gente. Então, o vocativo, como eu falei para vocês, ele não é um termo acessório da oração, ele é um termo que vem isolado, ele vem à parte da estrutura como um todo, tá? E a função dele é indicar a pessoa com quem falamos, ou seja, é indicar um chamado. Para ficar bem claro para vocês, o vocativo é aquela palavra que a gente usa como chamado, tá? Para fazer um chamado. Então, você tem aí, alunos, atenção. Então, qual foi a palavra que eu utilizei para chamar? Eu usei a palavra alunos. Logo, nesse caso, alunos vai ser o vocativo da frase, tá? Deus. Ó Deus, onde estás que não responde? Então, com quem eu estou falando? Com Deus. Foi ele que eu chamei. Então, nesse caso aí, ó Deus é o nosso vocativo. São Paulo, ser a terra dos meus amores. Então, você vê aí que, de uma forma pejorativa, a gente está falando com São Paulo, né? E Joãozinho, já para a cama. Então, a gente está aí claramente falando com Joãozinho, então logo Joãozinho é um vocativo. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esses exemplos é que, normalmente, os alunos eles confundem o vocativo somente com o nome de pessoas, porque a gente utiliza aí, né, de uma forma geral para chamar e para falar com todo mundo. Mas não, vocês observem aí, por exemplo, que São Paulo, né, é o nome de uma cidade. Normalmente você não fala com a cidade, mas dentro de uma frase isso é possível. Então, cuidado, analisem direitinho que o vocativo vai ser aquela palavra, independente de ser um nome próprio ou não, né? É aquela palavra que a gente usa para fazer um chamado. Ok, gente? Bem, vamos às atividades, ok? Vou colocar aqui no grupo para vocês as páginas. Qualquer dúvida, me chamem no privado, né? E a gente vai esclarecendo aí ao longo das atividades, tá bom? Beijo grande, vamos lá fixar aí com as atividades.